Eu quero gravar. Beleza. Desculpa, viu, gente? Desculpa aí. Eu esqueci. Vamos para metade. Observar, ó, o nervo facial. O ramo do nervo facial, que é o nervo motor, precisamos tomar cuidado, muito cuidado com ele, porque se lesar o nervo motor, você vai dar uma parestesia para o paciente, uma paralisia facial. E parestesia não, parestesia de sensibilidade, uma paralisia facial. Então voltamos a falar, né? Precisamos estudar e conhecer as estruturas nobres da face. O nervo trigêmeo, que é o que pode dar parestesia, é mais difícil, na realidade. Que nós temos o que ele exterioriza, que é um infertário, supratroclear, e o restante, a maioria é por dentro da boca, então é mais difícil. Mas mesmo assim, precisamos tomar alguns cuidados, né? Estudar embriologia, os pares cranianos. Eu não sei se vai dar certo a imagem que eu coloquei aqui. É uma imagem muito bacana. A primeira não apareceu. Falando dos nervos, né, dos pares cranianos, e nós não somos idênticos de um lado e de outro, nós somos diferentes de um lado e do outro. E isso demonstra que vai aparecer só o Cauã, meu Deus. Essa foto original, esse lado esquerdo duplicado e esse o lado direito duplicado. Então, pegou a face, dividiu ela em duas. Essa primeira pegou o lado esquerdo dele e duplicou o lado esquerdo. Igual está aqui, colocou do lado direito. E do outro lado, dividiu, pegou o lado direito e duplicou o lado direito. A foto original é muito mais bonita que qualquer uma das outras duas. Então, nós somos assimétricos. É normal sermos assimétricos. Nós podemos melhorar, sim, mas deixar um lado idêntico ao outro não fica bonito. Não fica harmônico, não traz a beleza que o paciente tem. E isso nós vamos conversar em visagismo, você precisa entender a personalidade do paciente também, porque não são todos os pacientes que vão aceitar a harmonização que você vai entregar. Muita gente vai virar e vai falar para você assim, olha, isso eu falo, já teve comigo. Aí eu olho no espelho e não estou me vendo. Não é isso que eu quero, não é isso que eu esperava. Gente, é muito triste. E ali você tem técnicas para resolver esse problema. E precisa resolver. Se o paciente está infeliz, como é que você vai deixar ele infeliz? Não, tem que resolver o problema. Então, você precisa entender e trabalhar a beleza do paciente. Deixar bonito o que já é bonito. Não vamos fazer demonização. Não vamos deixar ninguém feio. Vamos deixar as pessoas mais bonitas. E precisamos pisar no freio. Paciente que coloquei lá no grupo hoje que fez o lábio. Ela ficou mega feliz com o lábio. Sobrou 0,2 ml. Eu poderia ter colocado aquele 0,2 ml para ela, mas ela não ia ficar feliz. Ela não iria ficar tão bonito quanto ficou aquele lábio. Iria expor demais o lábio dela, iria ficar grosseiro o lábio dela e ela queria deixar um lábio mais delicado. Até por todo um contexto que existe desse paciente. Lá no curso, vocês me lembram que eu falo sobre ela. É, a ideia ali era deixar mais delicado. Estude anatomia. Estude muito anatomia. Entenda onde passa cada músculo, cada nervo, aonde é a profundidade de cada um deles. E eu vou passar com calma cada um deles para todo mundo entender e ir atrás. Ó, aqui eu estou falando um pouquinho de deglutição. Nossa, já estourou já o tempo que eu queria. Aqui está falando um pouco de deglutição, porque a toxina perto da glote é perigoso. É um dos únicos casos que tem que o paciente veio a óbito com a toxina perto da glote que o paciente afogou. Então, a deglutição existe algumas fases e tudo mais. Toxinas. Como que ela age, né? Ela age nos axônios e ela para a liberação de acetilcolina. A acetilcolina que faz a movimentação do músculo, mas músculo estriados, que a gente queira que faça a movimentação.
Músculo liso, ela não faz. Então, nos músculos estriados, ela para a liberação de acetilcolina, e naquele músculo não vai liberar acetilcolina e vai fazer a função da toxina, que vai diminuir a movimentação. Algumas vezes vai travar. Eu não gosto que trave. Eu não gosto de congelar paciente, não. Eu gosto que tenha uma certa naturalidade para o paciente. E depois de travado esse axônio, ele vai ter brotamentos, como está aí nessa imagem, ele tem brotamentos de axônio e ele vai fazer outras ligações. Por isso que em torno de 3 a 6 meses, o paciente volta a ter movimento naquele músculo. Existem interações medicamentosas. Ah, existe vacina contra? Se eu apliquei Delpitose, eu vou conseguir reverter? Não. Você vai diminuir a ação dele com algumas medicações, com alguns procedimentos, laser, ultrassom e tudo mais, calor intenso na região, mas que existe um antídoto contra, não. Indicações: terço superior da face, terço médio da face, terço inferior da face, lugares onde tem espasmos, dores na musculatura, dor de articulação não vai parar. No DTM não resolve com botox. Articular. Agora, dor na face muscular por DTM, bem, isso vai resolver. Vai ajudar muito. Trismo pós-operatório, hipertrofia do masseter, contraindicações, lactação. Como tem muito conteúdo, eu vou passar um pouquinho mais rápido para todo mundo, viu, gente? Senão a gente vai ficar aqui. Uma coisa que eu fiz errado, de verdade, deveria ter feito uma maratona, assim, de 3, 4 dias falando de todos os processos, seria talvez mais interessante. Aqui, alguns medicamentos que contraindicam a toxina. Antibiótico, cloroquina, relaxante muscular. Se o paciente toma relaxante muscular, se aplica toxina em pescoço, por exemplo, em platisma, pode trazer algumas consequências desagradáveis para o paciente. Diluição, nós vamos falar muito sobre diluição, conversar muito sobre diluição. Vamos falar de todos as toxinas que existem no mercado. Essa Israderne, todo mundo diz para não utilizar. Eu acho que ela não tem nem liberação pela Anvisa, apesar de ser comercializado no Brasil. Mas todo mundo contraindica o uso dela. O Botox. Isso aqui vocês vão receber tudo em PDF, tá? Lá no grupo. A diluição de Botox de 50 a 100, 200 unidades. O Dysport é uma diluição um pouco diferente. O Xeomin, na verdade, ele pode ficar fora da geladeira antes da reconstituição, depois da reconstituição ele tem que ficar na geladeira. Se você aumenta a quantidade de soro fisiológico, você tem um resultado. Se você diminui e deixa a toxina mais concentrada, você tem outro resultado indicado para outro tipo de musculatura. Utilizar nos primeiros 15 dias. Ah, mas pode deixar lá 30? Pode. Existem artigos que falam que até 30, 40 dias ele ainda tem efeito. Eu prefiro não. E na realidade eu tenho uma técnica de por semana, que jeito que você vai fazer por semana para utilizar aquele Botox lá e não perder. Mas Botox, se eu diluiu, entrega, vende, dá. Ah, mas vou dar o Botox, dá para este custo para o vizinho, para o amigo, que ele vai fazer propaganda de você depois e o retorno vem de alguma forma. Essa aqui é a grande novidade que está para chegar. Ela ainda não está liberada pela Anvisa. Era para ser liberada esse ano, mas parece que está tudo meio parado na Anvisa, então não estão falando nada. Ela basicamente a mesma coisa do Botox, só que ela promete uma ação maior e por mais tempo, de 6 a 9 meses de ação. Então, é uma toxina que, se chegar, vai ser interessante. Entre aspas, lá no curso eu falo melhor sobre isso daí. O paciente tem que fazer antisepsia para poder fazer o uso do procedimento. E clorexidine, vocês nunca usam para fazer preenchimento. Nunca, que ele cristaliza o preenchedor. Então, a clorexidine é muito boa, mas tem as suas contraindicações, tá? O melhor que tem mesmo, álcool 70, em gel ou não. Eu não uso em gel, eu uso sempre na forma líquida mesmo. Pede o paciente vir sem maquiagem, lavar o rosto com sabonete glicólico,
Aplicar o anestésico, se for o caso, eu não aplico, o paciente não sente tanta dor. Existem uns vibradorzinhos que você coloca, que é muito bacana. E usar sempre uma gaze estéril, movimentos circulares, de fricção, também não friccionar muito também o paciente, não. Pedir o paciente vir sem maquiagem, lavar o rosto, termo de consentimento é importantíssimo, fotos iniciais importantíssimo, contrato de prestação de serviço, quer fugir de processo, tem que ter papel. Na hora da aplicação, o bisel voltado para baixo, que o bisel, ele cortado em 45 graus. Então, ele vem para encostar em 45 graus na pele, então o bisel encostado na pele, e você entra. Essa é a técnica de aplicação de injeção. Quem é enfermeiro sabe disso muito melhor que eu. Só que, se você coloca o bisel ao contrário, o bisel para cima, e aponta direto na pele, corta muito melhor, muito mais rápido e menos dolorido para o paciente. Deixa eu falar lá também. A toxina tem um halo de ação. O Dysport, por exemplo, ele consegue um halo um pouco maior. E por isso tem que tomar cuidado com os olhos para não dar pitose. Tem que ter um espaço ali importante para não dar pitose. Protocolo fotográfico. Fotografia de frente, lateral, em repouso e sorrindo, lateral do outro lado, fazendo linhas, fazendo expressões, levantando sobrancelha, cara de bravo. E o paciente faz até no queixo. Olha a cara de bravo dessa aí, o paciente até o queixo enrugou. Enrugar o queixo, sorrir forte. Essa última foto aqui, ela está fazendo mais para o pescoço, ó, para o platisma. Você joga o pescoço para frente e aperta os dentes. Faz na prática. E o de 12 horas. E aqui a gente observa o malar do paciente. Se precisa preencher, se um lado é maior que o outro. Aqui, todo esse lado é um pouquinho maior do que este daqui. Voltamos a falar, somos assimétricos. É normal ser assimétrico. A ação dos músculos, nós vamos estudar muito a ação de cada músculo individualmente falando. A técnica de aplicação, nós vamos conversar de cada procedimento, de cada região, fronte, orbicular dos olhos, nariz, boca, masseter, temporal. Para músculos, a gente vai usar em 45 graus. Para rugas, a agulha fica em 10 graus. Para músculos profundos, em 25 graus. Isso tudo vai ser muito, muito falado mesmo. Não quer errar, usa o relógio. Eu vou ensinar a técnica do relógio para vocês também. Vou ensinar, eu não uso, mas vou ensinar. Linhas finas, a maneira que você coloca a toxina é diferente de linhas espessas. Ah, mas eu colocar menos? Nem sempre coloca menos. Às vezes coloca mais unidades do que em linhas finas. Aqui talvez seja menos unidades de toxina, mais unidade de toxina em linhas espessas e em pontos estratégicos. O frontal nós temos 3 bandas. Está lá, ó, pode ser uma banda só, 2 bandas, opa, ou uma banda bem grande, que é a testa toda. Em caso de 2 bandas, nessa região do meio, nós temos a camada aponeurótica. Aqui não tem músculo, não aplica toxina nesse lugar. Eu já vi muita gente aplicando toxina onde não tem músculo. E você precisa observar o seu paciente. Essa aqui foi a última edição da revista Face, que mostrou a linha de convergência C, e deve ser evitado a toxina nessa região onde está as setas até. Aqui é a região de abaixador de sobrancelha, que é o corrugador e o próximo. Então, para melhorar a região do frontal, evita-se aplicar nessa região. A região de glabela, nariz, levantador da asa do nariz, septo nasal. O nariz, quando o paciente sorri e abre esse narizão aqui, existe uma técnica para a gente melhorar. A ponta do nariz abaixo, existe uma outra técnica para a gente melhorar isso daqui também. Orbicular dos olhos, onde todo mundo quer saber onde vai aplicar no orbicular dos olhos. Ó, ficou uma manchinha aqui nos olhos do paciente, tem que tirar depois. Levantador do lábio superior e asa do nariz. Sorriso gengival. Orbicular da boca, onde eu devo aplicar, se é retroinjeção ou se é ponto. Cada um tem uma técnica, um mentoniano.
Antoniano, para essa região aqui, é importantíssimo aplicar, que ele também, próximo a ele, tem um abaixador do canto da boca, onde deve ser aplicado. As princesas também têm ruga, é que elas se cuidam. A marionete, vou botar nela aqui, é o abaixador do canto do ângulo da boca. É o que vai definir se o lábio é negativo, se o lábio é neutro ou se o lábio é positivo. O lábio positivo, gente, é o mais bonito. Então, é onde a gente aplica a toxina para deixar o lábio positivo. Pescoço. Vocês não imaginam o quanto o pescoço ajuda para cima, na musculatura aqui em cima. Que o platisma, ele vem até metade do rosto. Então, se ele está relaxado, as linhas de expressão, que eu falo que é sinal de Wi-Fi, que é nessa região do sorriso, diminui muito. No caso, para DTM, para dores de face. Diminuição do masseter. Com o tempo, não é na primeira sessão que consegue isso, mas com o tempo consegue um resultado legal. Paralisia facial. Hiperidrose. Tem o teste de Minor, que a gente usa PVPI mais amido de milho. Amido de milho é maisena, né, gente? É bem simples mesmo para conseguir. E tomar cuidado e não aplicar em alguns locais. Zigomático menor, zigomático maior, risórios, que derruba o sorriso do paciente. Efeitos colaterais, se caso tiver hematoma, alguma coisa assim, se caso tiver não só xerostomia, mas xeroftalmia, que é deixar a glândula lacrimal seca, então precisa usar alguns produtos, alguns colírios, para diminuir isso daí. Dificuldade de abrir os olhos, dispneia, disfagia, dificuldade de levantar a cabeça. Então, o Botox é importante, dá um resultado bom, é a porta de entrada da maioria dos procedimentos estéticos? Mas também é a porta de saída. Errou, às vezes você nunca mais. Então, tem que tomar bastante cuidado, estudar os efeitos colaterais para evitar. Olha a pitose. Olha que dó o paciente, você aplica Botox, o paciente vem com o seu caído. Não pode. Aí, é o que eu falei aquela hora, laser de baixa potência, colírio, tem que usar alguns artifícios. Pitose da pálpebra inferior. E isso acontece porque atingiu um músculo que não deveria atingir. Contaminação cruzada, isso aqui não é espinha, não, isso aqui é contaminação cruzada. A agulha é suja, a agulha é contaminada. Às vezes de um paciente para o outro, é saber. O COVID é toxina botulínica. Nós vamos conversar sobre anestesiologia, principalmente para fios. Vou passar mais rapidinho, tá? A questão de anestesiologia. Como que funciona a carpule. Se você não tem acesso à carpule, você pode usar a seringa, existem os anestésicos nesse frasco grande que você consegue utilizar seringas com agulha. Solução de Klein, na maioria das vezes, a gente usa para lipoaspiração de papado mecânica, que não vem ao caso aqui. Os tipos de agulha que você vai usar. Qual anestésico você vai usar? Com vasoconstritor, sem vasoconstritor? Qual a indicação de cada um? Qual o risco que nós temos de usar com vasoconstritor? Existe uma tabela que eu vou ensinar vocês a usar essa tabela, de como que vocês fazem a conta de quantos anestésicos o paciente pode usar. Vamos estudar a técnica anestésica, local de aplicação. Eu fiz uma mentoria esses dias atrás para uma farmacêutica sobre anestesiologia. Foi muito bacana. Era para ela estar aqui no grupo até. Talvez esteja por aí. Vamos falar sobre as complicações de anestesiologia, sim. Reações cutâneas, fios de sustentação, o V-lift. Esse V-lift é muito importante. O malar ele precisa ser maior do que o ângulo de mandíbula. E isso a gente consegue não só com fio, com bioestimulador, com ácido hialurônico. As indicações de cada fio, indicações precisas de cada fio, as marcas comerciais que nós temos no mercado hoje em dia, desde que tenha Anvisa, trabalhe dentro da lei. Não vão usar fios que não pode ser utilizado. Olha que resultado bacana de fio. Isso aqui não é só fio, gente. Tratou pele, tratou epiderme, pôs fio, pode ter colocado às vezes até bioestimulador. O fio não deixa de ser um bioestimulador. Existem vários tipos de fio. Fio liso, fio duplo, fio em espiral, que a gente chama de parafuso. Fio com
com espículas de tração. Esse outro que eu chamo Sculpt, é muito bacana esse Sculpt, também tem um resultado muito, muito legal mesmo. Esse aqui é o Sculpt. E esse que é o COG aqui, ele é inteiro assim, ó, parece que ele vai rodando, ele vem aqui, faz um espiral, ele vem aqui, passa por lá de cá, volta e fazendo um espiral para conseguirmos o tracionamento. Já vi fio sendo colocado em mama, fica muito bacana também. Isso já não é da área da odontologia, mas o enfermeiro pode fazer, o farmacêutico pode fazer, em braço. Nós temos que estudar os ligamentos de retenção para saber onde que nós vamos ancorar cada fio. Ligamentos verdadeiros são os que estão inseridos no osso, e os ligamentos falsos são os que são inseridos apenas na musculatura. Cada um tem uma posição. Aqui são os falsos, aqui é o verdadeiro, aqui é o verdadeiro. No temporal e no osso zigomático são os melhores a serem inseridos para esse fio segurar quanto mais tempo, melhor. Nós vamos levantar o V-lift que eu falei, nós vamos reposicionar todo o tecido gorduroso. Então, o fio tem que passar dentro do tecido de gordura, dentro do corpúsculo de gordura, para levantar ele de novo. Nós temos que identificar onde é que estão esses tecidos, para poder reposicionar. Que à medida que nós vamos envelhecendo, o Joe, a gordurinha do Joe vai caindo. Então, nós vamos reposicionar. Não é só o Joe, né? É, do zigomático, dessa prega que nós temos do sulco nasolabial, que é do bigode chinês, que o pessoal fala, né? Sulco nasogeniano, quer dizer. Então tem que pegar essa gordura e levantar também. Olha o resultado que dá. Isso aqui é fio. Resultado muito bacana. Ele é um bioestimulador livre, tá, gente? Isso aqui não é caso meu, não. Livre. A textura da pele fica muito boa. E gestante é contraindicado fazer quase tudo. Em gestante é contraindicado. Não vale a pena o risco. Espera passar o período de lactação, de gestação e de lactação, para depois fazer algum procedimento. Pacientes propensos a queloides, paciente negro ele tem uma chance maior de ter queloide, então tomar cuidado, como nós estamos num país de grande miscigenação, a chance é grande de ter alguém negro na família. Com históricos de má cicatrização de feridas, alguma medicação antidepressiva, alguma medicação anticoagulante, diabetes. Preenchimentos. O preenchimento é muito legal. Preenchimento, a gente tem resultados ótimos com preenchimentos. Temos os PMMAs, que eu contraindico vocês neste momento. Não contraindico o PMMA. Apesar de eu não usar, mas ele é permanente, então é bem cauteloso o uso dele. O PRF, que eu acho bacana. Os absorvíveis, que são os ácidos urônicos. Os bioestimuladores. São semi-permanentes, porque demora um pouco mais para ser absorvido pelo corpo. E os fios de PDO, o PLLA é um bioestimulador e tem hoje em dia tem um bioestimulador que é como se fosse um fio líquido. É muito bacana. Tem que ter as suas características ideais, ser inerte, não imunogênico, não tóxico, não sofrer tanta fagocitose, pelo menos no início. Ter um custo acessível, o que é mais difícil. Aí, ó, a fibrina dá muito certo, pode ser usada a fibrina. Tem o jeito certo de tirar a fibrina no momento certo, faz a centrifugação, você tem em torno de 5 a 10 minutos para tirar e utilizar. Esse é o PMMA. É proibido o PMMA para farmacêutico, tá, gente? Por ser um produto definitivo. As marcas de ácido hialurônico nós temos. E o que é mais difícil? Qual usar e onde usar? As indicações, eu vou passar mais rápido também, para a gente não ficar muito tempo aqui. E como escolher? Então, nós temos várias marcas, várias reticulação, alta reticulação, baixa reticulação, média reticulação, o Skin Buster, que quase que zero reticulação. E como escolher? Isso é o mais difícil, né? De alta reticulação, agulha de Ocano de 25G, precisa ter uma excelente viscosidade, inderme profunda, rugas profundas, dobras e contornos faciais.
Então, nós vamos estudar de alta, o de média reticulação. Vou falar de cada um deles, pelo menos as marcas comerciais mais conhecidas. O de média reticulação e o de baixa reticulação, que não está aqui, mas nós vamos falar o de baixa reticulação. Deve ter apagado sem querer. A técnica de cada uma, quando usar e por que usar. Técnica de retroinjeção, técnica de ponto, de vibração ou leque. Tá aqui de leque. A supraperiosteal ou justa periósteo. A de torre. O MD Codes, que todo mundo quer saber como que funciona e tem os pontos certos e a quantidade certa de ácido urônico e qual o ácido urônico de cada região também. E não deixar de estudar e de observar as estruturas nobres da face. O rosto, a beleza do rosto feminino está no zigomático. Eu falei isso lá no comecinho, para quem prestou atenção, para quem ouviu, está no zigomático. Então, vamos caprichar no zigomático da mulher. Tem a técnica correta para feminilizar mais ainda. A paciente do lábio, eu feminilizei o rosto dela. Ela tinha um rosto um pouco grosseiro e nós deixamos bem feminino. Talvez eu mostre para vocês no curso presencial. Talvez não, com certeza vou mostrar. Nós vamos estudar onde que está o espaço de Histone, que é onde nós vamos aplicar e tentar reposicionar essa gordura. Fazer amassando o rosto, né, do paciente. Eu brinco que é como se fosse um cone de sorvete que a gente faz no rosto da paciente. Eu gosto da técnica de MD Coach. Fazer um nariz, nós vamos fazer nariz. Até tem 2 narizes para a gente fazer. E com asco, carrinho de modelação, tem a angulação correta, deixar o dorso bem retinho. Para a mulher, um ângulo de 110, de 90 a 110 graus. Para o homem, um pouquinho menor, de 110 a 90, de 100 a 90 graus. Levantar a pontinha do nariz, fica mais bonito. Lábio, precisamos aprender a fazer lábio. Lábio com cânula e agulha. Os dois, na mesma sessão, os dois juntos. Ele está lá no grupo, foi feito hoje com cânula e agulha. Vários tipos de lábio e cada um para o seu paciente. A quantidade de ácido urônico que você vai colocar em cada lábio e observar a anatomia. Vocês vão cansar de escutar eu falando de anatomia. Dá medo? Dá. Quem já faz tem medo? Tem. Mas a artéria labial está lá atrás. Ela fica bem profunda. Você não vai aplicar nela. Você vai aplicar próximo a ela, mas não vai aplicar nela. Tem risco de necrose? Só não bate quem não dirige. Só não vai ter intercorrência com procedimentos estéticos quem não faz. Os tratamentos e as complicações. O que que eu vou fazer se caso der alguma complicação? Nós vamos conversar muito de como tratar essas complicações. Se é presença de nódulo pós-aplicação, se é presença de nódulo imediata ou tardia, essa daqui é uma isquemia imediata, fazer compressas, massagear bastante, às vezes prescrever AS, e não entrar na modismo, né? Olha só, lá nos Estados Unidos teve uma época que o pessoal estava fazendo isso aqui com lábio. Dá para fazer com ácido hialurônico? Dá. Fica bonito? É a questão do belo. O sulco nasogeniano, o risco com a artéria facial, onde é que ela passa, a profundidade que ela passa. Algumas dicas. Avaliação do terço médio da face, paciente sempre sentado durante a avaliação, observar simetrias, preenchimento da fossa piriforme, na maioria das vezes vai preencher o terço superior do sulco nasolabial, do sulco nasogeniano. Com cânula intermédia, eu uso na fossa piriforme com agulha. E sem medo. E é isso que eu quero ensinar para vocês, fazer sem medo. Jamais corrigir demais, sobrecorrigir. Faz o que dá para fazer. Marca outra sessão, se for preciso aplicar mais um pouquinho, aplica mais um pouquinho. Ângulo de mandíbula. Cada um tem seu ângulo de mandíbula e todos são bonitos. A gente precisa só valorizar o rosto, principalmente o rosto da mulher. Aplicação retroinjeção, aplicação pontual em bolos. É a mesma Angelina Jolie. Conseguimos ganhar mento, conseguimos diminuir papada. Isso é real.
olheira. Olheira é tenso, né? Muito vaso. Efeitos colaterais precoces, necrose, isquemia e necrose. Nunca acontece de uma vez. Ele vai evoluindo. Por isso você precisa acompanhar o paciente de perto nos primeiros dias. Isso aqui não sou eu não, tá, gente? Aqui é o livro Soares, ó, 2022, bem recente. E dá necrose, sim. Se você colocar muito, se você errar na dose, dá necrose. Nós vamos conversar sobre o que fazer, diluição da hyaluronidase para diluir o ácido hialurônico, como evitar, usar agulhas, usar cânula, efeitos colaterais tardios são os granulomas. Nós falamos sobre os efeitos colaterais imediatos, nós temos os tardios também. ETIP. ETIP é o edema persistente tardio intermitente. O paciente tem um edema hoje, aí você passa a medicação, vai diminuir o edema ao tempo. Quando vê o paciente um mês, 40 dias depois, volta com edema de novo, você entra com a medicação, e esse paciente vai te acompanhar até ter a dissolução total do ácido hialurônico no organismo dele. Ou você usa a hialuronidase, ou você espera. Reações alérgicas, difícil, mas tem. Vamos conversar sobre bioestimulador. Temos uma série de bioestimulador. Ele vai estimular o colágeno, a mecanismo de ação, deve ser aplicado em derme profunda, lá pertinho da hipoderme, para reposicionar a estrutura de gordura e estrutura óssea, devolver contorno ósseo. À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo tanto gordura quanto osso. A indicação principal é a flacidez. Se tem flacidez, tem indicação para bioestimulador. As contraindicações, a gravidez e lactação, sempre em primeiro lugar. Infecções na região, não faço, paciente tem infecção. Lúpus, doença autoimune, precisa estar na anamnese sua, perguntando sobre doença autoimune. O Sculptra, a diluição do Sculptra. Antes tinha que diluir 24 horas antes, às vezes até 48 horas antes. Hoje deu uma evoluída. Se você comprar um Sculptra antigo, você vai ter que diluir 48 horas antes. Se você comprar o atual, você pode diluir ele 2 horas antes. Hidroxapatite de cálcio, a gente faz, o Renova Diamond ou o Radiese, a gente faz a reconstituição dele imediata. Ótimo também, muito bom. Vamos explicar sobre locais de aplicação e sobre diluição, as intercorrências mais comuns, a hidrodissecção que eu falei para vocês para fazer em fronte, a região do frontal, da testa. Aquela imagem que eu coloquei lá, onde é que você vai colocar cada produto. O ácido urônico também. Tem a região de ácido urônico, que é a fossa canina, né, que é a região da fossa piriforme. O nariz, lábio. Elancê é muito difícil de trabalhar, dá um resultado fantástico. Eu sugiro vocês terem bastante conhecimento com outros bioestimuladores para depois trabalhar com elancê. Pra vocês terem ideia, ele tem um protocolo iniciante, um protocolo avançado, porque é difícil mesmo de trabalhar com elancê. Ele dá um processo inflamatório muito grande. O paciente assusta. E qual que é a diferença entre cada um desses daqui? Quando eu devo utilizar, quando eu devo indicar? Esse aqui é o Aesthetic, que ele pode ser diluído na hora, e ele é a base de colágeno. Não, ele é o estimulador de colágeno, a base de PDLLA, que é o que eu falei para vocês do fio. É o fio de sustentação em pó que é diluído e vocês aplicam ele com, com cânula. É muito bacana. Vamos conversar sobre diluição, técnica de aplicação, complicações. As 8 marcas mais comercializadas no país. A TS, Sculptra e Lancet, o Renova Diamond, esse facial implante, Harmônica é o hidroxiapatita com ácido hialurônico. A proposta é muito bacana, não tem um resultado tão bom, mas a proposta é muito bacana. O Eleva, que é da Renova também, é muito bacana, esse é estético também.
E os medicações manipulados, que são os magistrais. Eu gosto também. Gosto de trabalhar com o da PhD. Não ganho nada da PhD, não. Vamos conversar sobre visagismo. Vocês vão entender o que que é visagismo. A arte de criar uma imagem pessoal customizada e bela. Faz com que o paciente se sinta valorizado e aceito com poder de atração. Olha que bacana essa frase. E nós trabalhamos com face. Face e corpo, né? A face é a parte do corpo mais exposta. Faz interação com o indivíduo, com a sociedade, através de suas expressões e emoções. Então, precisamos tomar cuidado para o paciente não olhar no espelho e não achar que não é ele. Ele precisa se sentir atraente. Um rosto quadrado, a personalidade da pessoa do rosto quadrado, com a sobrancelha arqueada, os olhos um pouco mais abertos, é um tipo de personalidade. Vou falar mais para frente agora, que é o sanguíneo, colérico, um rosto arredondado, um triângulo. Aqui colocou como triângulo invertido, porque a base do triângulo está aqui, ó, e a ponta do triângulo está no queixo. Esse triângulo invertido é o que traz a beleza para a mulher também. Um rosto longo, rosto tipo diamante, ele faz um losango, um triangular, um triângulo invertido também, um retangular, o de coração. O de coração, ele envolve muita questão do cabelo também. O oval. E a pessoa mais jovem, que tem um triângulo invertido, e depois, quando fica mais velho, o triângulo, a base do triângulo vai para o mento. Por isso que a gente precisa aumentar a malar e diminuir gordura inferior. Vai aqui, a pessoa mais jovem e a pessoa mais velha. Ela está na mesma idade, mas foi tratado, né? Nós revertemos esse triângulo. Tirar um rosto oval e deixar um rosto quadrado, eu particularmente não gosto de mudar tanto o paciente, não. Mesmo se o paciente pedir. Eu vou tentar convencê-lo para fazer outra coisa. Então, o profissional ele deve observar o traço superior, médio e inferior. Cada um quer dizer alguma coisa. Superior, o intelecto, os olhares, a emoção, nariz, o modo de agir, a boca, a expressão, o queixo, a vontade. Se é uma pessoa muito queixuda, é, você tem que saber que ela quer muita coisa. Como definir em relação ao visagismo? Tem o sanguíneo, característica pela energia e ser uma pessoa extrovertida. O colérico, marcada pela atitude, poderosos e passionais. O fleumático, pela serenidade e espiritualidade. E o melancólico, que é elegante, sofisticado e sensível. E nós vamos conversar mais sobre isso. Formato de rosto sanguíneo hexagonal, do colérico retangular. Olha só como cada um tem um tipo de formato de rosto. O tipo de sobrancelha, e eu gosto muito dessa questão de sobrancelha, porque nós conseguimos arquear muito bem a sobrancelha com a toxina. E com o ácido hialurônico na base da sobrancelha, devolvendo a estrutura óssea do paciente perto do frontal, a gente consegue ter um resultado bacana com a sobrancelha também. A toxina abre o olho do paciente, também interfere na personalidade. Olha como a sobrancelha muda a expressão da pessoa. Quem diz que não? Sem sobrancelha, eu acho que não pode nem pensar, né? Não conta. Mas todos os outros, os dois inferiores do lado, olhando na tela do lado direito, que é a arqueada e a curvada, ela dá uma sensação assim, de imponência da pessoa. Já a reta, já dá uma sensação de uma pessoa mais triste, mais calma. O redondo, que é o do meio superior, já é mais singelo. Então, cada uma tem uma personalidade. Os olhos, isso visto pelo visagismo, tá, gente? Cada um tem uma expressão. Cada olho mostra uma expressão. Olhos muito próximos, grandes e amendoados, voltado para baixo, voltado para cima. Eu conheço uma dentista que tem os olhos, um canto dos olhos bem caído. É uma pessoa muito bacana, eu gosto muito dela. E tem um cantinho do olho bem caído. Eu tentei abrir com a toxina, mas não consegui. Nariz. Cada pessoa tem o seu nariz, cada raça tem o seu nariz. Precisamos respeitar isso também. Mas o sanguíneo tem um, o colérico tem outro, o melancólico tem outro, e assim por diante, segundo o visagismo. A boca, a expressão da boca, aquela pessoa.
que quieto, né? Que tímido, lábios finos, lábios bem contornados, e o lábio também consegue alterar muito. Esse espacinho do lábio aqui, ó, entre o lábio superior e inferior, em torno de 2 a 3, de 2 a 4 milímetros, ele deixa uma boca bem sensual, bem bacana. Eu gosto muito de deixar esse espacinho. Acho que chama atenção. Pessoa que é muito extrovertida, outro que já é mais introvertida, cada um tem uma lição. Você acha que essa pessoa é comunicativa ou não? Fala para os cotovelos. Normal, né? Cada um tem a sua. Aí eu venho aqui e aplico um botox aqui no levantador do lábio superior asa de nariz, porque o nariz dela também, quando sorri, abre muito. O nariz vai ficar bonitinho, a gengiva não vai sumir, quer dizer, não vai aparecer. Mas será que você vai estar deixando a pessoa ser expressiva como ela é? Há questionamentos em tudo isso, né? E olha como muda dente, prótese, dentadura, prótese, uma pele bem tratada, um cabelo bem tratado. A autoestima da pessoa não tem como não ficar lá em cima e nós devemos. Isso aqui o visagismo fala também, eu acho muito bacana. A forma de sexualidade embutida em cada ser humano irá despertar interesse e afinidade pelo observador. Por isso nós precisamos entender o que o paciente quer e aonde que ele quer chegar. Gente, bem resumido, gastei 2 horas para falar com vocês. Agradeço a paciência e todos estarem aqui comigo até agora. Não é só isso que vai ter. Eu vou entregar para vocês também lá na plataforma os contatos para vocês comprarem os produtos. Apesar que a minha fornecedora oficial é a Manu, todo mundo já sabe. Tem um guia de origem e inserção da musculatura que vai ficar disponível para vocês. Artigos em PDF falando sobre a toxina diluída com anestésico. Daí é uma grande sacada, dá o efeito noiva, né? Efeito Cinderela? Não, não, efeito noiva. Eu acho que é efeito noiva. O fator FAN, que é um fator de autoimune, doença autoimune, planos de aplicação, termos de consentimento, termos de consentimento para preenchedor. Eu tirei um print da minha tela, que ó, tem a anamnese, o laser Lavian, manual de boas práticas, mapa para registro diário de temperatura, PGRS, que é o gerenciamento de resíduo, POP de intercorrência, POP de saúde estética. Ó, tem 4 POP de saúde estética, higienização e esterilização, profissionais de beleza, termos de ácido hialurônico, toxina, fichas. Olha o tanto de POP que tem aqui, que vai ter lá disponível na plataforma para vocês. Quem entrar no curso, quem fizer o curso, vai ter tudo isso já incluso. Para vocês terem ideia de custo, né? Eu falei que ia comentar com vocês sobre custo. Eu acho que o valor é tão difícil de se falar, né? Sobre o valor, e cada um enxerga de um jeito. Mas, de fato, esse curso vai ser bem barato. Eu acho que ninguém poderia perder essa chance, não. Eu vou colocar lá no grupo, tá? Mas esse daqui seria os valores de mercado, ó. Toxina botulínica 1.800, preenchimento 1.800, fio de sustentação 2.500, bioestimulador 2.500, visagismo, os POPs para vocês comprarem. Ah, vai ter 2 livros. E no curso eu vou fazer muito diferente. Você poderá escolher a forma que você quer, ou de módulos, ou o módulo inteiro, ou o módulo que você quer, o toxina, preenchedor, bioestimulador. E eu não vou abrir para muita gente, como eu falei para vocês. O curso vai ser para pouquíssimas pessoas, porque a intenção é fazer um curso online, gravar o curso online e entregar muito resultado. Então, para quem quiser fazer, para quem entrar agora, ser um dos primeiros, vai ser 119 por mês, por 12 meses, tá? Ou R$ 1.000 à vista, para fazer um módulo. Se quiser comprar todos os módulos, participar de todo o curso, 397 em 12 vezes,
ou ainda 3.497 à vista. Bom, espero que tenham alcançado aí a expectativa de todos vocês. Agradeço mais uma vez a presença de todos e espero encontrá-los no curso para podermos trocar mais informação, entregar ainda mais conteúdo para todos vocês. Beleza? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não sei se todos estão aqui ainda, né? Muito obrigado. Agradeço você estar aí. Agradeço você estar com a gente aqui. Valeu mesmo. É tudo muito corrido, é muita informação. Como eu disse, eu deveria ter feito uma maratona assim, de 3 dias, 4 dias, falando sobre tudo isso. Aí seria mais legal ainda. Eu vou colocar lá no grupo lá sobre a forma de pagamento e quem quiser participar vai ser muito bem-vindo. Vai ser muito bacana. Beleza para todo mundo, então? Um abraço a todos. Muito obrigado, viu? Valeu.